Doce paz de Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus. Deixa uma palavra aqui para os irmãos. Eu vou botar o título desta palavra, me chamar de falso profeta. Louvar, falso profeta. Sou falso profeta. Eu vou mostrar na luz da palavra, irmão, na luz da palavra. O que é um falso profeta, um verdadeiro profeta? Ou um falso homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus? Aquele que Deus enviar, aquele que Deus não enviara. Aquele que tem o Espírito de Deus é verdadeiro. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é verdadeiro. Aquele que tem o Espírito de Deus faz a vontade de Deus, fala das coisas de Deus, que Deus enviara através do seu Espírito. E aquele que não tem, não fala das coisas. Mas como eu vou saber louvar seja o Senhor? Vamos lá. Louvado seja Jesus. João 16, versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13. Diz assim, lê comigo. Todavia vos digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E vós eu for, enviar-o-ei. E quando ele vier, converterá o mundo, ao mundo, do pecado, e da justiça, e do juízo. E do pecado, porque não creram em mim. Tá aqui, ó, do pecado não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitos vós que dizei-vos, e não podeis suportar. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirás tudo quanto tiver ouvido. Eu vos anunciarei o que há de vir. Glória a Deus. Espírito Santo que revela o oculto escondido. É ela que também é a palavra para nós falar. Então, irmão, muitos vão ficar chateados, muitos vão ficar bravos. E muitos falsos profetas agora serão, ó Deus, revelado. Muitos falsos homens de Deus são revelados. Por quê, irmão? Porque quando vem a luz tudo ilumina o que está na treva, ilumina o que é verdadeiro, aparece o que é falso, também aparece. Não posso esconder. Então aqui, irmão, a palavra de Deus diz que Jesus, quando foi, ele enviou o Espírito Santo. Se ele não podia ir, ele tinha que ir, ele tinha que partir, morrer, ressuscitar e ir para o céu. E ele mesmo diz aqui, eu enviá-lo-ei. Jesus mesmo enviou-ei, a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus chegou na terra, ele disse, quando João Batista pregou, João Batista disse, arrependei-vos. Quando Jesus Cristo pregou na terra, ele disse, arrependei-vos. Quando Paulo pregou cheio do Espírito Santo em Atos, ele disse, arrependei-vos. Paulo disse, arrependei-vos. João disse, arrependei-vos. O arrependei-vos é a primeira palavra que sai do verdadeiro homem de Deus, da mulher de Deus. Então aprenda isso. Porque o Espírito Santo vem o converter. Quando ele virá converter aquele que está no erro para a verdade. Então tu virás, arrependei-vos, né, do pecado, do engano, das vossas obras más. Então vamos lá. Isto constitui se o cara é verdadeiro ou não, se o homem de Deus é verdadeiro ou não. Olha esse estudo aqui, é uma palavra, uma pregação, um estudo de Deus. E calamassuri me clama. Se ele tem o Espírito Santo de Deus ou não. Se ela tem o Espírito Santo de Deus ou não. Vamos lá. A palavra diz, olha só, que quem tem o Espírito do Anticristo, ele faz o quê? O que o Espírito do Anticristo faz? O Espírito do Anticristo, ele faz o quê? Ele vai e enche um homem. Quem é o homem? O falso profeta. Ou os falsos profetas. Quem tem Espírito de Anticristo é falso profeta. Amém? Louvado seja Jesus. Estou falando assim, irmão, porque me chamaram de falso, né? Louvado seja Jesus. Né? E me alegro por isso, porque daí eu posso expor a verdade. Então veja bem, louvado seja Jesus. Quem tem o Espírito, glória a Deus, aleluia,
do falso profeta. É quem, ó Deus, aleluia, traz os sinais de falso. Primeira coisa, não prega sobre arrependimento. Não prega sobre arrependimento. Tu não vê sair da boca deles, arrependei-vos. Tá aqui, ó. Quem tem o espírito do falso profeta. Tá aqui, ó. Não prega sobre o pecado, da justiça e nem do juízo. Não prega sobre o pecado. Não prega sobre a justiça e nem sobre o juízo. Por que que quem tem o espírito falso do anticristo não prega sobre o pecado, nem sobre a justiça e nem sobre o juízo? Porque somente quem tem negue a sebe de gúbia, que ramanácia, oh glória, somente quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que pega sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Por que, irmão? Quem quer ouvir sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo? Tu acha que dá dinheiro? Tu acha que dá ibope? Tu acha que dá fama? Tu acha que dá, glórias, muitos amigos tu pregar sobre o pecado, a justiça e o juízo? Não. Mas não viemos fazer a nossa vontade, não viemos querer dinheiro, não viemos querer amigos, não viemos querer, com Deus, aleluia, fama, nós viemos querer fazer a vontade de Deus. Então, o que constitui o falso? O anticristo, aquele que tem olha a palavra, aquele que tem e calamassuri me clama. O espírito de anticristo, o falso profeta. Não é pela sua roupa, não é pelo seu cabelo, não é pela sua barba. Presta atenção, irmão. Eis que venho falar porque o Senhor me enviou a falar. Nesses últimos dias. Por que o Senhor levantou nós nesses últimos dias? Porque muitos não querem falar que Deus a levantou. Então, irmão, Deus tem levantado muito, assim como eu, verdadeiros, para falar a verdade. Nos encheu o Espírito Santo para falar a verdade. Glória a Deus. Tenha levantado e me levantou nesses últimos dias. O Senhor vem a mim numa visão. Eu tive um encontro com o Senhor. Ei, calamassuri bicama. E o Senhor falara comigo. Ei, calamaia. E visão para quem crê, para quem tem o Espírito de Deus e para quem, ó Deus, crê. Então, irmão, o que é o falso? Louvado seja o Senhor. O falso não é pelo seu cabelo. O falso não é pela sua roupa, pelas suas vestes. O falso, ó Deus, se constitui em quê? Aquele que faz prodígios e sinais de mentira. Aí a verdade, nesses últimos dias, para te ver. O falso profeta, o falso que tem o espírito do anticristo, é aquele que faz sinais, prodígios e maravilha de mentira, até fogo do céu descer. Negue-se, calama, se calama. E calamassuri me clama. Está aí uma verdade exposta nos últimos dias. O falso é aquele que faz sinais, prodígio, ó Deus, de maravilhas de mentira. Ele faz sinal, o falso. O falso faz prodígio. O falso faz maravilhas. Quer dizer, coisas jamais vistas. Milagres, sinais, prodígio. Quem tem um espírito falso faz isso. E calamassuri me clama. Mas é de mentira, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo diz, ele faz, mas faz pelo espírito da mentira, pelo espírito do engano, pelo espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo, do falso profeta, me foi-lhe dado poder para fazer sinais, prodígio e maravilhas de mentira. Então, uma vez por toda, esta é a verdade dos últimos dias. Já arrumar muito problema por estar falando isso aí. Mas Jesus garante a vitória, ele que está nos lá lutando. Quando muitos ouvir isso aí, vai cair a ficha de muitos. Vai cair a ficha de muitas pessoas. Eles vão compreender o que é falso e verdadeiro. O falso enche os teus olhos com milagre, com cura, com maravilha, de mentira. Porque foi-lhe dado um poder sobre a face da terra, para fazer sinais, prodígios e maravilha. João disse que o espírito do anticristo já havia sobre a terra, agindo em alguns, enviando o espírito de engano,
Glória a Deus, se apostassando da fé, da doutrina, se apostassando, glória a Deus, aleluia, do ensinamento, recebendo o ensinamento e doutrinas de demônio, o espírito da apostasia do anticristo o tomou. Então, esses que receberam o espírito do anticristo foram batizados com o espírito do anticristo, o seu falso profeta. E calamassuri me clama. E aí ele faz sinais, prodígio, maravilha de mentira. Então, irmão, não ilude os vossos olhos com sinais, prodígio, maravilha de mentira. E calamassuri me clama. Faz fogo descer do céu. Se fosse possível, enganaria teu escolhido. Mas para a derrota do anticristo, dos falsos profetas, não é possível enganar os escolhidos, porque eles têm o Espírito Santo de Deus. Sanai, Sebe, Kobe. Ô, glória. Tem que me assegurar. Não chegou a hora em nenhum momento, louvado seja o Senhor. Mas chegou a hora de falar, os últimos dias se ensinam. Então que tu olha por aí, os sinais do prodígio de mentira desse fogo do céu, são de mentira, são os sinais, prodígio e maravilhas de mentira feitos pelo falso profeta. Não, mas como assim, irmão? Louvado seja o Senhor. Vou te mostrar algo aqui na palavra, por dentro da palavra. Esse homem que está fazendo sinais, prodígios de mentira, que se diz profeta, que está arrastando multidões e multidões, não é um nem dois, irmão, sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que Jesus enviara o Espírito Santo e tinha muitas coisas para nos falar que não era o tempo, mas agora é o tempo. E ele declarar o que há de falar, e tudo que ele falar foi o que ele ouviu do Pai, para a vossa salvação, para a vossa verdade. Então o Espírito Santo está falando para vós. Aquele profeta, aquele homem de Deus, que se diz profeta, homem de Deus, que faz sinais, prodígio e maravilha, que faz fogo descer do céu, que está enchendo teus olhos, que está enchendo teu coração, que está arrastando multidão. Esse homem que faz tal sinais, prodígio e maravilha, você diz, esse é da verdade, esse é de Deus. Esse está fazendo sinais, prodígio e maravilha, está curando, está sarando, está libertando. Olha aí, está descendo fogo do céu. Você está falando isso aí. Mas se esses homens se diz profeta, se eles estão fazendo sinais, prodígio e maravilha, mas se eles não estão pregando contra o pecado, contra a justiça e contra o juízo, o espírito que está nele é o espírito do anticristo, o espírito do engano que foi enviado, que Deus permitiu para fazer sinais, prodígio e maravilha, para enganar, iludir para a perdição. Porque espaçosa é a porta. Ó Deus, aleluia. Espaçosa é a porta, larga é o caminho, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz muito para a perdição. Glória a Deus, aleluia. É decisão de multidão no vale da decisão da perdição. E mandarácia. Então, se o homem que faz sinais, prodígio e maravilha, que faz fogo descer do céu, como tem muitos aí na internet, na TV, nos países, diz eu sou profeta, se eles não estiver pregando contra o pecado, se eles não estiverem pregando contra a justiça e o juízo, não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do Anticristo. Então você está sendo bem avisado para não ser enganado com sinais, prodígio e maravilha de mentira. E calamassuri me clama. E calamandarábia sébia cobenébia. Está aí a verdade que o Espírito de Deus está falando contigo. Ó Deus, se fosse possível, ele enganaria os escolhidos, mas não enganarão os escolhidos, por quê? Porque Deus enviará a nós a pregar o evangelho da verdade, para que os escolhidos não sejam enganados. O Senhor diz, sai dela, povo meu, sai dela, não ouvi ele, povo meu, para que não receba o juízo, ó Deus, desse falso profeta, desse enganador. Mas como então eu vou saber que é homem de Deus, profeta de Deus? Vamos lá, louvar seja o Senhor. Vou te instruir na luz da palavra, João 16, glória a Deus, capítulo 7 em diante. Glória a Deus, aleluia. Vamos, glória a Deus, no 9. Louvado seja o Senhor. Vamos ler de novo. Todavia vos digo a verdade, que convém que eu vou para o Pai, e o Consolador não virá a vós. Mas se eu enviarei, e quando ele vier, e quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
Olha só, irmão. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo e os apóstolos, a primeira coisa que Pedro falou é: convertei-vos. Ei, calamassuri me clama. Arrependei-vos. Os homens perguntaram: o que fizemos agora, Pedro? Ele falou: convertei-vos, arrependei-vos das vossas más obras. Ó Deus, seja batizado e recebeis o dom de Deus, que é o dom do arrependimento. O homem de Deus anda com o dom do arrependimento, o dom do Espírito Santo. Então, ó Deus, aleluia, o homem de Deus faz sinais, o homem de Deus faz prodígio, o homem de Deus faz milagre, o homem de Deus faz maravilha, faz. O falso profeta também faz. Mas qual é, ó Deus, o perfil, a característica do homem de Deus, que é o verdadeiro profeta? É o homem de Deus que faz sinais, faz prodígio, faz maravilha, faz, ó Deus, aleluia, descer fogo do céu, mas esse homem prega contra o pecado, prega contra a justiça e o juízo. Porque quando tu recebe o Espírito de Deus, todo que recebeu o Espírito de Deus, ele fala pelo Espírito Santo de Deus. Todo que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele ensina conforme o Espírito Santo de Deus. Todo que recebeu o Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus, ele é instruído, a revelação vem conforme o Espírito de Deus. E qual é a missão daquele que recebe o Espírito de Deus? Qual é a missão do homem de Deus, o profeta de Deus que tem o Espírito de Deus? Qual é a missão dele na terra? É falar dele? Não. Glória a Deus, aleluia. É instruir dele? Não. Glória a Deus, aleluia. É ensinar conforme ele? Não. Quem recebe o Espírito de Deus, a missão do homem de Deus é falar a intermédio do Espírito de Deus aquilo que o Pai falou para o Espírito. E a missão do Espírito é convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então, na boca do homem de Deus, do profeta de Deus, a instrução que está nele tem que ser a instrução que ele vai pregar contra o pecado, a justiça e o juízo. Agora vamos lá. Louvado seja o Senhor. Agora que está esclarecido o falso e o verdadeiro. Aquele que tem o Espírito de Deus. Se o homem que tem o Espírito de Deus, o profeta que tem o Espírito de Deus. Aqui estão falando muitas vezes que falam que eu sou falso. Ei, calamassuri me clama. É só tu ver que constitui a minha obra e a minha pregação. Louvado seja Jesus. Aí tu vai ver, glória a Deus, se tem o Espírito de Deus, se eu sou verdadeiro ou não. E se aqueles que têm o Espírito de Deus são verdadeiros ou não. Aquele homem que não tem medo, porque para ter o Espírito Santo de Deus não pode ter medo. Tu recebeu um espírito de autoridade, não de covardia, mas de ousadia. A palavra de Deus diz aqui, ó. 9. Do pecado, porque não crer em mim. Então, quem tem o Espírito... Qual é a missão do Espírito Santo de Deus? O Espírito de Deus fala através do homem, porque ele está no homem. Ele usa a boca do homem para falar, para anunciar. E calamassuri me clama. Porque foi a vontade de Deus que o Espírito de Deus usasse o homem, não anjo, não arcanjo, não querubim, ó Deus, mas usasse o homem para anunciar o evangelho. E calamassuri me clama, com o seu Espírito. E a missão do Espírito é convencer, ó Deus, aleluia, enviado para quê? Ó Deus, convencer o homem do pecado, porque não creram em mim, não creram em Cristo. Então o Espírito Santo vai falar do pecado. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, a pregação dele vai constituir o quê? No pecado. O ensino vai constituir para que abandone o pecado. Para que Deus que largue o pecado. Para que vai avisar e vai, ó Deus, declarar que o homem e a mulher está pecando. Ele vai dizer, ó Deus, que adultério é adultério. Que mentira é mentira. Ele vai dizer, ó Deus, aleluia, que roubo é roubo. Ele vai dizer que o viciado não pode entrar no reino do céu. Ele vai declarar o pecado. O Espírito de Deus vai usar o homem para declarar o pecado. Esse é o homem de Deus. Porque o Espírito que está nele veio com esta missão. Está aqui, ó, capítulo João 16, vem na tua Bíblia, versículo 8. Quando ele enviar, ele converterá. Converterá o que? O homem, ó Deus, do pecado. Como é que converte o homem do pecado? Quando tu declara que o homem está no pecado, que ele tem que largar o pecado. Então ele vai falar
que adultério é adultério, que mentira é mentira, que engano é engano, que a soberba tem que ser largada, que a vanglória tem que ser largada, que roubar é errado, que é pecado, que matar é pecado, que adulterar é pecado, que segundo casamento é pecado. Glória a Deus, ele vai começar a falar, é a missão do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não creram na pregação de Cristo. Então o Espírito Santo vai fazer com força que eles creiam em Cristo, na pregação de Cristo. E a pregação de Cristo era para libertar o homem do pecado. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem que pregar, glória a Deus, aleluia, contra o pecado. Senão não é homem, não tem o Espírito Santo de Deus. Na luz da palavra diz o João 16, e na Bíblia 10 diz, glória a Deus, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então quem tem o Espírito Santo de Deus vai ter que pregar sobre a justiça, porque não veremos mais a Cristo. Muitos tu vai falar, mas é Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo que é vida eterna. Então, glória a Deus, muitos, glória a Deus, aleluia, vão dizer, então me mostra ele. Mas não pode mais mostrar ele, porque ele está com o Pai, porque não veremos mais eles. Então o Espírito Santo de Deus vem convencer que Cristo é a justiça, que Cristo é a verdade. Então todo homem de Deus ele tem que pregar contra o pecado, porque o Espírito é a missão do Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, ele vai fazer a missão do Espírito Santo, não a dele. E calamassuri me clama lamaia. Tu e calamassi me clama. O Espírito Santo de Deus ele vai pregar, glória a Deus, sobre a justiça. O homem de Deus vai pregar sobre a justiça, vai falar que Jesus esteve na terra, que Jesus era a justiça de Deus. Ele fala que Jesus pregou, que Jesus mandou se arrepender, que Jesus mandou se converter, que Jesus, glória a Deus, aleluia, ele veio, glória a Deus, ele morreu na cruz, que o seu sacrifício, glória a Deus, era a justiça, glória de Deus sobre a terra, se o seu sacrifício era a justiça de Deus sobre o homem, que o seu, glória a Deus, sacrifício, a sua morte em cruz era a justiça de Deus sobre o mundo, que ele é a justiça, que ele é a verdade. A justiça é a verdade, que além dele não houve, depois dele não haverá. O que ele fez na cruz, glória a Deus, foi justo. O que ele fez na cruz é a nossa justiça, é aquilo que nos justifica perante Deus. Então o homem de Deus, ele tem que falar da morte de Cristo, ele tem que falar do sangue de Cristo, ele tem que falar da ressurreição de Cristo, ele tem que falar que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele tem que falar porque é a missão do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito de Deus fala dessas coisas. E calamassuri me clama. Agora vamos mais ainda. 11 diz, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Então quem tem o Espírito de Deus, recebe o Espírito, recebe a missão, recebe a fala, recebe a revelação do juízo. E calamaia. Então aí quem é Espírito da verdade, ele fala do juízo. Quem fala pelo Espírito de Deus, quem é profeta verdadeiro de Deus, fala do juízo. O que é falar do juízo? É falar sobre, ó Deus, aleluia, aquilo, ó Deus, que foi feito, aquilo que virá. Porque ele fala, o príncipe deste mundo, ó Deus, que se constitui Satanás, já está julgado, o seu reino já está acabado. Ó Deus, é por um tempo. É pelo um penhor que ainda, glória a Deus, não vem por causa da justiça, por causa, glória a Deus, da justiça de Deus, da salvação das almas. Então quem tem o Espírito de Deus, ele tem que falar do juízo, porque o Espírito de Deus foi enviado a falar do juízo. Tu recebeu um Espírito de Deus, não um Espírito mundano. Então, glória a Deus, o anticristo ele vai falar sobre este mundo. O anticristo, o falso profeta, vai falar sobre as coisas dessa terra. Mas, glória a Deus, o falso profeta, ele vai te prometer, ele vai te iludir sobre as coisas dessa terra. O falso profeta, ele vai pegar, glória a Deus, cura, milagre, sinais, prodígio. O falso profeta, ele vai pregar cura, milagre, sinais, prodígio de mentira. Põe na tua cabeça. Quem tem o espírito anticristo, o falso profeta, ele não está preocupado em falar sobre o pecado. O falso profeta, ele não está preocupado em falar sobre a justiça, sobre Cristo. O falso profeta, ele não está preocupado sobre falar sobre o juízo que vem sobre a tua alma. O falso profeta, ele quer matar o teu tempo, ele quer te cegar, ele quer te roubar, ele quer falar
Se ele é falso profeta, então ele é profeta, ele tem uma mensagem. Quem é profeta tem uma mensagem, até o falso profeta tem uma mensagem. Então, ó Deus, o falso profeta, ele quer te iludir. Ele vai, ó Deus, te falar, ó Deus, ele só quer, o que o falso profeta tem que fazer? Sinais, prodígio e maravilha. De mentira. O falso profeta vai te iludir com sinais, prodígio e maravilha de mentira. O falso profeta quer te cegar com sinais, prodígio e maravilha de mentira. Ele quer chamar tua atenção, ele quer te cegar, ele quer te iludir, te lambredear com sinais, prodígio, ó Deus, e milagres de maravilha. Então, ó Deus, o falso profeta constitui nisso a pregação, o ensino, é as coisas da terra. O ensino, a pregação do falso profeta é sinais, prodígio, ó Deus, de mentira, e ó Deus, até desse fogo do céu com diz a palavra de Deus, o falso profeta, para que, ó Deus, te iluda, te engana, te rouba o seu tempo para não ver a verdade. E aí, ó Deus, aleluia, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas como os escolhidos se levantarão, já estão se levantando nesses últimos dias, louvado seja Jesus, porque a grande guerra e peleja sobre a face da terra, na verdade. Então, ó Deus, o verdadeiro escolhido do Senhor, o que tem o Espírito de Deus, o que constitui a pregação dele, aquilo que o Espírito Santo vem sobrepôs, sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então, jamais o falso profeta vai pregar sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. Ele não vai te pregar a verdade. Ele vai te iludir com sinais, prodígio e maravilha. E com as coisas dessa terra, que já estão julgadas. A palavra diz que as coisas dessa terra já estão em juízo, já foram julgadas. Ei, calamassuri biclama. O príncipe deste mundo já está julgado, que é Satanás. Que ganhou o reino da treva, mas já está julgado. Por um tempo persiste, mas por um outro tempo, a metade de um tempo, aí verá o fim. E aí acabou para ele. Ei, calamassi, me clama. Então, quem tem a verdade, se tu tem a verdade, começa a pregar sobre o juízo. Porque a missão do Espírito Santo, diz aqui em João 16:11, que é o juízo de Deus. Ele vem convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus vem convencer o povo do pecado, da justiça e do juízo. Se a pregação da igreja, se a pregação do pastor, se a pregação do profeta não tiver a base constituído no pecado, na justiça e no juízo, não é o Espírito Santo de Deus que está anunciando, que está pregando, que está em vós. Porque o Espírito de Deus que está em vós, louvado seja Jesus, o Espírito de Deus que está em vós, Enebe, Assuri, me clama. Ele vai, ó Deus, estimular. Ele vai te dar, ó Deus, visões. Ele não vai deixar tu quieto, ele vai te inquietar. O Espírito de Deus, ele vai te dar ousadia, revelação, palavra para te pregar contra o pecado, a justiça e o juízo deste mundo, porque é a missão do Espírito Santo sobre a face da terra. É porque o Espírito Santo foi enviado para consolar a nós e para nos usar para pregar contra a justiça, do pecado, a justiça e o juízo, como diz na palavra de Deus que não mente. Então, ó Deus, o verdadeiro profeta de Deus vai pregar sobre o juízo, vai alertar que o homem tem que aceitar Jesus enquanto é cedo, senão virá o juízo, o trono de Deus, virá o juízo do juiz, que é Deus todo eterno, e condenará o homem no pecado, porque não aceitou a justiça. O homem de Deus vai falar sobre o juízo de Deus, que o homem que não aceitar Jesus, ó Deus, no grande dia do Senhor e não se arrepender dos pecados, será condenado pelos pecados. Porque quem tem o Espírito de Deus vai falar por homem que não sabe o que é pecado. Tem muitas pessoas que não sabem o que é pecado, mas o Espírito de Deus, ele vai anunciar, vai usar o verdadeiro homem de Deus para falar para o homem e para a mulher o que é pecado. Então a consciência da justiça, que é Jesus Cristo, nascerá na vida do homem e da mulher. Então o homem e a mulher pode se escapar do juízo, porque o Espírito Santo de Deus, quem é o profeta, o homem verdadeiro, ele usa. Quem tem o Espírito de Deus na boca, dentro do seu coração, está cheio, ó Deus, desta palavra para pegar contra o pecado, contra a justiça e contra o juízo de Deus. Então, Deus, ele vai falar, irmão, corre pela tua alma. Porque o que está fazendo é pecado errado, logo o juízo de Deus virá sobre vós e vós vai ser condenado, haverá sofrimento.
Haverá, glória a Deus, dor, haverá angústia, tristeza, o juízo de Deus. Deus julgará a terra, porque já julgou o príncipe deste mundo. Então, a missão do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do juízo de Deus. Então, a igreja que não prega o juízo de Deus, a igreja que não, o profeta que não prega o juízo de Deus, é o profeta que não tem o Espírito de Deus. É o anticristo, é o falso profeta. Então, tá aí, irmão, irmã. O ensino, a verdade nos últimos dias. Vai ficar enganado se quiser, diz o Senhor. Porque se o homem não prega o juízo, aqui ó, leia comigo João na tua Bíblia, São João, versículo 16, capítulo 16, versículo 11. E o Espírito Santo vem também convencer o homem do juízo, porque já o princípio deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo está julgado. Então, se a igreja não prega o juízo de Deus, não anuncia, se a igreja está de oba-oba, se a igreja só faz evento, ó Deus, só para adorar, evento só, ó Deus, aleluia, para arrecadar fins lucrativos, né? Se a igreja só faz, ó Deus, aleluia, projeto para esta terra, para esse mundo, e não está anunciando o juízo de Deus, o que está nela não é o Espírito, ó Deus, de Deus. O que está na noiva não é o Espírito de Deus, é o Espírito do Anticristo. Porque a missão do Espírito Santo sobre a face da terra é anunciar, é convencer o mundo, convencer o homem nesta terra do pecado, da justiça e do juízo. É a missão que Cristo deixou para o Espírito Santo. É a missão que Cristo deixou para o homem de Deus que tem o Espírito de Deus. Fala das coisas de Deus. Fala do Espírito de Deus. Se o homem de Deus fala das coisas de Deus, fala do Espírito de Deus, ele fala do pecado, da justiça e do juízo. O juízo vem sobre a terra. E o falso profeta, o enganador, aquele que tem o Espírito do Anticristo, ele está fazendo sinais, prodígios, maravilha de mentira. Ele não está te anunciando a verdade, ele está te enganando. Está só fazendo o trabalho, ó Deus, daquele que lhe deu o Espírito do Anticristo. Está só fazendo o trabalho daquele que enviou o enganador. Mas, de outro lado, nós que somos da verdade, que temos o Espírito de Deus, estamos falando do pecado. Estamos falando da justiça que é Jesus. Estamos falando do juízo, ó Deus, daquilo que foi consumado, ó Deus, na cruz. Do juízo de Deus, da ira de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus, o homem que tem o Espírito de Deus, ele tem que falar do juízo, ele tem que falar da ira de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus veio convencer o homem da ira de Deus. Porque a palavra de Deus diz, ai da terra, em Apocalipse. Ai da terra, porque o cálice do Senhor já está, ó Deus, preparado para derramar a ira do Senhor sobre a face da terra, para destruir toda a terra e todo aquele que não creu na justiça de Deus, todo aquele que não creu, ó Deus, em Jesus Cristo, todo aquele que não se arrependeu do seu pecado, ó Deus, receberá do juízo, da ira de Deus. Então, irmão, se não está anunciando, ó Deus, aleluia, falando sobre o pecado para se arrepender, se não está falando sobre a justiça que é aceitar Jesus e a sua morte na cruz e a sua ressurreição, se não está falando do juízo, da ira de Deus, ó Deus, que vai vir sobre a terra, sobre o homem, ó Deus, esse tal, ó Deus, aleluia, não é de Deus, esse tal é falso profeta, porque não fala pelo Espírito de Deus. Mas se está anunciando, para ficar aqui bem claro, se está anunciando, pregando contra o pecado, se está anunciando a justiça de Deus, que é Cristo Jesus, morto e ressurreto, glória a Deus, aleluia, se está, glória a Deus, falando sobre a justiça, que é sobre o juízo, que é a ira de Deus, glória a Deus, que vem sobre a terra, esse tal homem que prega isso, ó Deus, esse homem que anuncia, esse tal homem é profeta de Deus, é enviado de Deus, esse tal homem tem o Espírito de Deus e fala sobre o Espírito de Deus porque cumpre a missão que foi lhe dada ao Espírito de Deus. Receba a doce paz do Senhor Jesus Cristo. É a palavra dos últimos dias. E calamaço da última hora, porque já é o último dia, última hora. E eu declaro para ti, arrependei-vos do vosso pecado. Ó Deus, aleluia. Tomai por posse a justiça, ó Deus, que é a salvação da tua vida, a vida eterna que aceitamos Jesus.
Fujai-vos enquanto é tempo do juízo de Deus, que é a ira de Deus que virá sobre a face da terra. Porque ainda o seu Espírito está conosco, ó Deus, aleluia, ó Deus, guerreando, pelejando para salvar o homem, que é o seu Espírito Santo. Ó Deus, corra pela tua vida e tome posse da vitória. Mas levanta a tua mão para o alto, louvado seja Jesus. E diga, Senhor, perdoa meus pecados, transgressão e iniquidade. E arrependo dos meus pecados, ó Deus, aleluia. E agora receba, ó Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Receba o dom do arrependimento, receba o Espírito Santo de Deus. Porque todo quanto aquele que se arrepender do seu pecado e aceitar Jesus, receberá o seu Espírito Santo, o seu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.